Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dá aquela chegada no meu site, no site da Canon do Brasil, no site da Sigma e também apoia.c/Armando Vernalha. Torne-se um apoiador aqui do canal e prestigie as empresas apoiadoras que dão uma força para que este espacinho na internet siga vivo. Se você está vendo esse vídeo no dia certo de publicação dele bonitinho, é porque eu consegui um Wi-Fi para publicá-lo enquanto estava dando um treinamento em Brasília. Vou ver se eu gravo alguma coisa enquanto estou em Brasília. É um jeito engraçado de falar. Eu estou em São Paulo falando de Brasília, gravando aqui para quando publicar eu estarei em Brasília. Enfim, deixa para lá, né? É o dia a dia da vida de fotógrafo, é essa correria maluca mesmo, cada hora num canto, cada hora sendo contratado por um cliente diferente, por uma atividade diferente. Vamos lá, esse vídeo aqui é um videozinho rápido com 5 dicas para fotografia de shows. Antes de mais nada, vamos ver algumas fotos. Vocês estão vendo aí algumas fotos antigas. Por exemplo, um show que eu fiz da banda Xamã. Vocês estão vendo aí o André Matos, né, que era cantor do Xamã. Aí agora vocês estão vendo o Pato Fu. Essas fotos que vocês estão vendo foram feitas entre os anos de 2001 e 2002. Agora uma foto do Supla. Essa foto do Supla foi durante um show do Charlie Brown Jr., que eu fotografei também. Agora o Bad Religion, aí uma foto do Bad Religion. Vamos terminar aqui essa sériezinha de fotos com uma foto do grande mestre em termos de canto de heavy metal, que era o Ronnie James Dio, que eu tive a sorte de ver umas 7 ou 8 vezes ao vivo. Em uma delas eu estava lá para fotografar. Essas fotos foram todas feitas em filme entre os anos de 2001 e 2002, um período em que eu atuei muito com a fotografia de shows de rock. Daqui a pouco eu ponho mais algumas fotos para vocês verem, tá? Eu parei de atuar nesse segmento e recentemente retornei a fotografar este segmento, né? Coisas da vida, da profissão, a gente vai indo por outros caminhos e a fotografia de shows eu tive que dar um tempinho dela e voltei recentemente a fotografar aí algumas bandas de amigos. Se você tem uma banda e quer os registros com essa qualidade que você acabou de ver dos seus shows, entre em contato comigo, a gente negocia, tá joia? Mas vamos a algumas dicas rápidas sobre fotografia de show. São 5 dicas. Primeira delas, tenha lentes claras. Todas essas fotos que vocês acabaram de ver e as que vocês ainda vão ver hoje foram feitas com a Canon EF 85mm f1.8. Essa lente ainda existe na linha da Canon, é uma lente antiga da Canon, ainda existe em linha. E outra, a do Supla que vocês viram, foi feita com a EF 24mm f2.8, que na linha da Canon foi substituída por uma versão nova, que tem agora o IS, o estabilizador de imagem, e o foco USM. Essa lente não era nem USM, nem tinha IS naquela época que eu a tive pela primeira vez. É uma lente de abertura 2.8, uma 24mm. Então, por que tenha lentes claras? Para começo de conversa, o sistema de foco da câmera funciona melhor. Entrando mais lente para dentro da câmera, isso pode ser DSLR ou pode ser mirrorless, tanto faz. Entrando mais lente sobre o sistema de entrando mais luz sobre o sistema de focalização, ela irá focar mais rápido e com maior precisão. Então, se você tem um destino para o dinheiro, no caso de lentes, e você tem o plano de fotografar shows, compre lentes claras. Elas irão ajudar o sistema de focalização a trabalhar melhor. Além disso, aberturas amplas de diafragma irão te ajudar a obter desfoque de fundo de imagem. Fundo de palco é sempre um negócio, é um lugar cheio de tranqueira, cheio de ferro, cheio de coisas penduradas, pano, corda, fio, tem um monte de porcaria pendurada atrás de um palco. Então, se você tiver uma ampla abertura de diafragma, a tua chance de desfocar isso tudo e ter esses elementos só como manchas melhora. Então, grande abertura de diafragma vai te ajudar. 1. O sistema de foco trabalha melhor. 2. Desfocar poluições visuais das mais variadas que vão aparecer lá no fundo da sua imagem. Essa é a minha primeira dica. Tenha lentes claras. Segunda dica. Use tempos de exposição curtos, da ordem de 1/200, 1/250 de segundo.
Olha, a não ser que for um show muito calminho, assim, muito assim, ó, banquinho e violão, sabe? Uma coisa suave mesmo, uma bossa nova, em que ninguém se mexe muito rápido, tal. Você pode pensar em algo mais longo do que 1/200 de segundo. Mas qualquer coisa dentro da música pop, do rock, de outras atividades, 1/200, 1/250 de segundo para você obter nitidez das coisas e não borrões de movimento. Você pode estar fotografando música clássica e tem lá a violinista, cara, com esse movimento de mão no arco do violino, você tem um borrão muito grande. Então, se quiser ter nitidez dessas coisas, tempos de exposição curtos, da ordem de 1/200, 1/250 de segundo, mesmo que isso representar a necessidade de trabalhar num ISO muito alto. Tá? É melhor ter a granulação do ISO e a nitidez da imagem do que você não ter essa granulação, mas está tudo borrado, sem nitidez. Tá? Terceira, então, segunda dica, use tempos de exposição curtos. Terceira dica, conheça o artista e entenda as músicas. Se você vai fotografar um show, você precisa saber o que você vai fotografar, porque você precisa saber o tipo de movimentação que você espera no palco. Então, vai ter muita gente pulando ou não vai? A música tem um solo de guitarra, então tem um momento em que o cantor aparece mais, tem um momento que o guitarrista aparece mais, tem um momento que outro músico da banda aparece mais, porque a programação da iluminação num palco atende a isso. Então vai ter aquele momento que o guitarrista vai fazer o solo, a luz vai para ele. Então você precisa prever isso para estar antes na hora certa para fazer o clique. Então conhecer o artista, conhecer as músicas, se informar, tenta ver no YouTube algum pedaço de show daquele artista para você sentir qual é o ritmo das coisas e assim você já se prepara antes. Às vezes você pode até precisar de um tempo de exposição mais curto do que eu falei, do que 1/200, às vezes pode precisar de 1/500 de segundo num palco muito animado. Tá? Então conheça o artista e conheça as músicas para saber como as coisas acontecerão em cima do palco. Quarta dica, metralha, fotografa muito. Eu fotografava shows em tempo de filme. Então geralmente o fotógrafo é autorizado a ficar as 3 primeiras músicas de um show ali na frente do palco, depois ele tem que ir para o fundo, né, atrás do público, ele não pode mais ficar ali na frente. Então essas 3 primeiras músicas eu gastava pelo menos 3 rolos de filme, era quase um rolo de 36 poses por música. Então eu saía dali com pelo menos 100 fotos. Hoje em tempos digitais, no mesmo tempo eu sairia dali com 300, 400 cliques. Porque mais fotos vão te dar a chance de ter melhores momentos. Às vezes um músico, um cantor, ele faz um movimento de mão, ou ele faz um gesto, o rosto, uma expressão, e por uma fração de segundo você pode estar um pouco antes ou um pouco depois da cara ideal, da posição de mão ideal e assim por diante. Então as coisas que acontecem muito rápido, fotografa muito para te dar mais chance de ter o momento ideal captado. Não adianta a gente vir com aquele romantismo romantismo do passado, quando o fotógrafo não tinha os recursos que nós temos hoje, e falar em momento decisivo, nossa, você presta muita atenção e só clica na hora certa. Hoje a gente tem recurso para não fazer assim. Hoje a gente tem recurso para ter todas as opções de momentos decisivos. Porque o fotógrafo de antigamente ele tinha que dizer, olha, eu fotografei no momento decisivo que ele decidiu que era o decisivo, porque é o que ele teve. Hoje não, você consegue ter ações inteiras clicadas e aí decidir qual é o ápice dessa ação na hora da edição das fotos. Então, metralha, fotografa muito. Quinta e última dica, na verdade, é um conjuntinho das minhas regulagens, como eu fotografo shows, como eu já fazia naquela época e como eu faço hoje. Tá? Foco contínuo A e servo, no caso da Canon, ou qual for o foco contínuo da marca de câmera que você utiliza. Pontos de foco, eu uso zona, no caso da Canon, sempre a zona de 9 pontos. Pode ser com 5D Mark IV, com 6D Mark II, com 80D, as câmeras que eu uso. Tá? A zona de 9 pontos sempre em cima do rosto do artista. Tempos de exposição em torno de 1/250 de segundo. E aí o ISO vai variar entre 800 e 6400, conforme a iluminação que você tem. Se é muito botiquinzinho, assim, um lugarzinho muito pequeno, você vai estar num ISO mais alto. Num palco bem iluminado, essas fotos que vocês viram estavam todas entre ISO 800 e 1600, porque era um filme de ASA 800, às vezes exposto como 1600. Vamos ver mais umas fotos. Vocês estão vendo aí umas fotos do Rapa. O
Crisium, banda de metal extremamente pesado, aqui um palco bem mais escuro. Edguy, uma banda alemã de heavy metal, o Jota Quest aqui, pop rock nacional, entre outros artistas que eu fotografei. Eu usava sempre o mesmo filme, que era o Fujipress 800, e esse filme funcionava muito bem se a gente expusesse ele como 1600 ou 3200 e fizesse uma alteração de revelação chamada puxada de filme. Então, o ISO que eu tinha naquela época ia de 800 a 3200. As aberturas geralmente ficavam ali em 1.8, 2.0, 2.8, porque eu estava num tempo de exposição curto, tende a ficar a abertura no máximo. Com isso você obtém o máximo desfoque de fundo. As pessoas podem perguntar, mas o artista em si não vai ter desfoque? Não, porque você está numa distância dele em que você ganha alguma profundidade de campo pela distância. Então as minhas dicas seriam essas, as minhas regulagens, né? Foco contínuo, com zona de 9 pontos de foco sobre o rosto do artista, disparo contínuo para metralhar à vontade, 200, 250 de segundo de exposição, máximas aberturas, ISO vai girar ali entre 800 e 6400 conforme a iluminação que você tem disponível no show. Eu posso às vezes inclusive deixar o ISO no automático dentro desse intervalo e aí a câmera vai manobrar com isso aí. Em show eu prefiro exposição manual. Por causa das variantes de luz, eu consigo reagir a uma variante de luz de um show mais rápido, ou se não mais rápido, a câmera na verdade reage mais rápido no automático, mas eu reajo com melhor eficiência para evitar alguns estouros de luz e alguma coisa, porque eu já conheço como é que funciona a luz de palco. Então eu já sei se eu tenho que fazer uma compensação de exposição ou fechar um pouquinho o meu tempo de exposição rapidamente para aproveitar um momento de luz mais forte, ou se eu tenho que ir para uma abertura maior para aproveitar um movimento de luz mais fraco e assim por diante. Isso a gente ganha com experiência, com prática. Eu fotografei mais de, uma centena de shows, pelo menos, só naquele período da minha vida. Então a gente ganha uma experiência. Aí fui fazer isso recentemente, usei as técnicas que eu já usava e elas deram muito certo. Tá bom, pessoal? Essas eram as 5 diquinhas rápidas sobre fotografia de shows. Dá aquela chegada, quer ver mais fotos de shows? Eu tenho uma galeria lá no meu site. Então entra no vernalha.com.br, entra na seção shows que vocês vão ver lá um monte de foto de show. Dá a chegada no site da Canon do Brasil, da Sigma e apoia.c/Armando Vernalha. Tá joia, pessoal? A gente se vê por aí. Até o próximo vídeo.